e 37. Jesus foi quem disse essas palavras. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, do rei Davi. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo sequer. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença e novamente meditando aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, dando continuidade a essa série dos estudos sobre o Sermão da Montanha. Nós estamos na Tua presença, sim, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Que o Senhor nos dê compreensão da Tua palavra, que o Senhor enriqueça a nossa vida espiritual com a preciosidade da Tua palavra. Alimente as nossas vidas, alimente a nossa alma, alimente o nosso espírito com a Tua palavra. Aqueles que estão à distância, aqueles que estão em tempo real participando dessa celebração e aqueles que haverão de assistir de forma gravada essa pregação, essa mensagem da Tua palavra. Nós queremos que cada um tenha o seu coração, a sua alma enriquecida pela Tua mensagem, pela Tua palavra, por essa preciosidade que é a palavra do Senhor, que a cada dia ela se renova, a cada dia ela tem uma profundidade de acordo com a nossa necessidade. E é assim que o Senhor cuida da sua igreja, cuida nos dias bons e cuida nos dias maus. O Senhor está conosco todos os dias e nesta manhã nós te pedimos, esteja conosco e nos abençoe a cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Já há vários dias meditando em Mateus capítulo 5, e hoje nos foi dada essa incumbência de falar sobre essa passagem que eu denominei de Jesus ensina a honestidade no falar. Estamos diante de um texto em que os cristãos enxergam de forma muito controvertida e até assumem que Jesus proibiu de toda forma o juramento. Alguns chegam até ao extremo de não aceitarem jurar de modo nenhum. Houveram na história da igreja já determinados movimentos cristãos em que pregavam, ensinavam que não se deveria jurar diante de questão, diante de ato público, diante de compromisso cívico, em hipótese nenhuma. Juramento solene, juramento de formatura. Eu mesmo fui vítima, quando jovem, de uma situação. Eu tinha muita sede de Deus e acabei dando ouvidos a um grupo religioso, pseudo-religioso, que colocou em minha cabeça essa retórica de que não se deveria jurar em situação nenhuma, em situação solene nenhuma. E por ocasião do meu tempo de servir o exército, eu acabei abandonando ali o compromisso de servir o exército e complicando até a minha vida
cívica, né? Porque acabei abandonando. Chega uma certa idade, o jovem tem que se apresentar para servir ali o exército. E eu não queria de modo nenhum, porque por causa do juramento à bandeira. Ah, tem que jurar a bandeira? Então não, eu não vou. E acabei complicando a minha vida aí. E graças a Deus foi me dado um escape, um caminho. E muitos cristãos pensam que tem convicção que Jesus está dizendo que nós não podemos jurar em situação nenhuma. Não podemos assumir essa postura. E, na verdade, o grande ponto que Jesus está abordando aqui é a questão da honestidade e da sinceridade na palavra do cristão. Em outras palavras, ele está ensinando que o cristão deve ser sincero, deve ser verdadeiro em seu falar, em seu trato. E olhando para o aspecto cultural, histórico e cultural, porque em todas as interpretações nós temos que considerar biblicamente como o que acontecia naquela época, né? E na época, no Antigo Testamento, né, não haviam contratos escritos. Muito pouco era escrito. Tudo era tratado pelo peso da palavra. Era na base do poder da palavra. As pessoas davam a palavra e tinham que cumprir a palavra. Não havia legislação que proibisse, como nós temos no tempo atual. E nós vivemos numa época completamente diferente, em que ninguém se acredita em ninguém. Você, quando faz uma declaração, você é descredibilizado. Vivemos em uma sociedade em que não se acredita naquilo que você fala, naquilo que você declara. E quanto mais uma sociedade ela não é crível, ela não é fidedigna, esse povo não é fidedigno de crédito em seu trato, em suas palavras, tanto mais os homens fazem leis. Porque o normal seria nós cumprirmos aquilo que falamos, que prometemos, sem necessidade de juramento, sem necessidade de leis que nos punam, sem necessidade de uma sanção. Mas quanto mais uma sociedade ela é vista, esse povo é visto descredibilizado, tanto mais haverão leis, haverão contratos. Haja vista, se você comparar a nossa Constituição em relação à Constituição Federal dos Estados Unidos, você vai perceber que a nossa é um volume assim infinitamente maior, né, em relação à Constituição americana. Tanto mais um povo, repetindo, tanto mais um povo, ele foge da sua normalidade, que seria cumprir a sua palavra, o seu trato, tanto mais surgirão leis que determinem que ele cumpra a sua palavra. E a lei, na verdade, ela é criada a partir do descumprimento daquilo que é normal em uma sociedade. Aquilo que é normal, daí o nome norma, né? No direito, nós entendemos que a norma jurídica, ela surge a partir de que a população, o povo de modo geral, ele não está cumprindo um dever que seria normal, então estabelece-se uma norma, é positivado esse direito, né? Essa exigência, de tal forma que até no Código Penal existe uma sanção para aqueles que
fazem um juramento e não cumprem esse juramento. Por exemplo, se você vai como testemunha diante do juiz, diante de um júri, e você fala falsamente, você vai testemunhar falsamente, você está cometendo um crime chamado crime de perjúrio. Porque esse crime, inclusive, tem uma sanção de 2 a 4 anos de prisão, de cadeia. Justamente porque as pessoas já não têm mais, para elas já não é mais normal ela falar a verdade, ser sincera nas suas palavras, no seu trato. E aí se faz necessário, então, criar-se a norma jurídica. Juramento, na verdade, ele é uma espécie, no Antigo Testamento, ele era visto, de certa forma, como uma espécie de penhor, né? De modo que, se a palavra do judeu ali, ela fosse falsa, ela fosse provada depois que ela era falsa, ele teria que entregar, então, a coisa jurada. E, obviamente, se a palavra do judeu fosse falsa, ele não conseguiria entregar o céu, pelo qual ele jurou. Nós vimos aqui Jesus falando no versículo 34, mas eu lhes digo, não jure de forma alguma, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é onde Deus descansa os seus pés, é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, que era a cidade do grande rei Davi, nem tampouco pela sua cabeça, porque você sequer é capaz de transformar um cabelo branco em cabelo escuro. Hoje muita gente usa aí tingir o cabelo, mas naturalmente você não consegue fazer isso. Então, os judeus, ele não poderia dar em penhor nem sequer a sua cabeça, porque ele não tinha poder sobre isso. Então, agora, nos dias de hoje, o que a pessoa quer demonstrar com o seu ato a jurar? Ele faz um juramento e o que ele quer demonstrar? Naturalmente, quando alguém jura, ele parte do pressuposto de que existe uma suspeita em relação à sua declaração. Porque senão, ele não juraria. Em sua palavra, ele busca dar um lastro, um peso maior. E, na verdade, o motivo dele dar esse lastro é que nem sempre ele é crível, ele é digno de crédito. E ele tenta, então, induzir as pessoas a acreditarem em sua palavra, em sua promessa, acrescentando um juramento solene. E daí muitos juram por Deus. Eu juro por Deus. Outros juram pela mãe, eu juro pela minha mãe, eu juro pela saúde dos meus filhos, eu juro por isso, juro por aquilo, e na verdade, ele está fazendo essa declaração solene, acrescentando um juramento, porque ele tem certeza de que existe uma suspeita em sua declaração. E aí, na verdade, ele pode estar cometendo, então, um pecado diante do Senhor. Como é que os judeus ouviam o juramento? No Antigo Testamento, há sim o exemplo, né, na lei mosaica, na lei de Moisés, de que o juramento era uma prática. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 10, versículo 20, a palavra do Senhor nos diz: temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos somente em nome dEle.
E Moisés também, frequentemente, ele enfatiza o perigo de jurar-se falsamente. Enfatiza também o dever daquele que fizesse um voto diante do Senhor, semelhante a um juramento, ele deveria então cuidar em cumprir. Nós vemos isso em Êxodo, capítulo 20, verso 7, que certamente está projetado aí, você pode acompanhar. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Levítico 19, 12. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. E ainda mais, para complementar, quando um homem, Números 30, verso 2, quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento, o que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Então era bem claro a preocupação de Moisés em fazer com que as pessoas compreendessem que ele não poderia tratar essa história de juramento de maneira leviana. Ele deveria tratar isso com extrema seriedade. E os fariseus, na época de Jesus, eles classificavam os juramentos por ordem de importância. Alguns juramentos eram reputados por mais importantes, por exemplo, de acordo com o objeto que ele invocava sobre o juramento feito, né? Juravam então pelo céu, por cidades como Jerusalém, cidades sagradas, por partes do corpo, juravam pela sinagoga, pelo templo, pelo nome de Deus. E esse hábito costumeiro, que passou a ser um hábito para o judeu, essa multiplicação dos juramentos, dia a dia, todo dia, isso se tornava, de certa forma, superficial. Criou-se ali um espírito superficial, inclinado à mentira. E foi exatamente isso que Jesus condenou. Foi exatamente isso que Jesus censurou nessa passagem de Mateus 5, 33 a 37. As pessoas tratarem com os outros, as pessoas prometerem e não cumprirem, as pessoas usarem de desonestidade, objetivando enganar alguém. Exatamente isso que debilitava a moral do judeu. Debilitava por causa da desonestidade, da falta de sinceridade entre o povo. O povo jurava a torto e a direito. Jurava por costume e acabava tomando até o nome de Deus em vão. E isso não é difícil acontecer nos dias atuais. Eu não digo que seja fácil, mas nós temos que estar alertas, porque esse é o padrão do reino de Deus para o cristão. O padrão do reino de Deus para o servo de Deus, para aquele que serve a Jesus, é falar a verdade, é ser sincero em suas palavras, é não precisar jurar, não precisar dar peso em suas palavras, utilizando, chamando para si algo que é tido por sagrado. É ser sincero em suas promessas, em suas palavras. E repito, não é fácil. Nos dias atuais, às vezes a gente está para sair para algum lugar e a Dora pergunta, minha roupa está boa, né? Já a Dora está aqui. Estou bem vestida, né?
Ou eu mesmo pergunto, né? Está combinando a camisa com a calça? Então, nós temos que ter uma cautela terrível, porque você falar falsamente, contudo, eu costumo dizer que a pinguela quando tem um rio, para quem não viveu no interior, e não tem ponte, eles costumam colocar ali um toco, uma tora de madeira, para você atravessar o riozinho. E essa tora de madeira, ela não tem corrimão. Você passa com todo o cuidado, com toda a cautela sobre aquela tora de madeira, só que a tora de madeira, ela não tem corrimão. Ela não tem corrimão nem para a direita e nem para a esquerda. Então, você não pode inclinar para nenhum lado. E há um velho adágio, que é uma verdade, que diz o seguinte: que a verdade, ela dita sem amor, ela é rudez. Você está sendo rude quando você... não, eu sou verdadeiro. Eu sou verdadeiro, por isso que eu falo dessa forma. Só que ele é rude, ele é amargo, ele arrebenta a vida do outro. Ele está sendo rude. Ele não está sendo... Mas a verdade, o amor também, sem a verdade, ele é falsidade, né? Então, o coração cheio de amor, é melhor você ter amor em seu coração. Muitas vezes há situações que você tem que falar a verdade, mas existem N maneiras de você falar a verdade e não ofender a pessoa que está diante de você. Então, queria, nessa parte, dizer o seguinte, que não é fácil, mas é possível, que Deus nos dê sabedoria para mantermos palavras sinceras, o trato sincero, honesto, mas sem arrebentar a vida de ninguém, sem humilhar as pessoas. Jesus, ele não proibira os juramentos exigidos pela lei de Moisés. Ele mesmo declarou que ele não veio para acabar com a lei. Ele censura, sim, esse espírito imprudente e orgulhoso, né? Imprudente e orgulhoso, que faziam grandiosas, mas falsas declarações em nome de Deus. Espírito imprudente, né? Práticas costumeiras, reiteradas e enganadoras, às vezes até com o objetivo de enganar. O mundo, nós estamos vivendo atualmente num mundo cheio de engano, né? E o diabo, ele é visto como o pai da mentira, como um enganador mor. E Jesus, então, condenou a perversidade do homem ao usar até as coisas sagradas, o nome de Deus que é sagrado, e as coisas relacionadas a Deus, para que a pessoa se locupletasse, para que alguém até recebesse um favor e cumprir os seus propósitos desonestos. Essa semana mesmo, acho que foi no sábado, eu estava em casa e de repente veio uma mensagem no meu celular. Atento, eu vi que era alguém pedindo ali uma ajuda financeira. Olha, a mensagem, a pessoa dizia, olha, eu estou precisando complementar um pagamento e eu estourei o meu limite e eu precisava de uma quantia em dinheiro e amanhã eu te reponho essa quantia em dinheiro. Aí eu, de certa forma, eu dei um pouco de corda para ver se procedia. Desconfirmei, mas dei um pouco de corda. Aí eu perguntei, e a família? Está tudo bem? Algum problema com a família? Aí a pessoa de lá escreveu, não, graças a Deus, a minha família está bem.
eu pensei, meu Deus, eu estava justamente estudando meditando sobre a questão de jurar, usar o nome de Deus, para que se acredite na sua declaração. E aquele fulano estava ali, usando o nome de Deus. Ele era um malandro, um salafrário, um estelionatário, usando o nome de Deus para me extorquir. E imediatamente eu passei então uma mensagem para uma outra pessoa para dar um jeito de avisar a esse conhecido de que ele estava sendo, então, o seu telefone estava clonado, estavam usando o nome dele e o nome de Deus também para se, de certa forma, tirarem desvantagem, cumprindo os seus propósitos desonestos. E é exatamente isso que o Senhor Jesus estava a condenar por essa expressão que ele usa aqui em Mateus 5, versículo 37. Quando ele diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E ele vai mais longe ainda. Ele faz uma declaração aqui extremamente séria. Ele disse: o que passar disso vem do maligno. O que passar disso, assim como a honestidade no falar, assim como a sinceridade no falar é padrão do reino de Deus, o engano é padrão do reino das trevas. O engano, o objetivo de você tratar, de você falar, de você declarar de forma enganosa, é o padrão de Satanás. Foi Satanás quem iniciou essa prática, esse hábito de enganar. E você pode se lembrar, você pode rever aí, lá em Gênesis capítulo 3, a origem dessa prática de enganar. Deus havia dito para Adão e Eva: não comam desse fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem disso, vocês certamente morrerão. E Satanás, se aproximando então de Adão e Eva, conhecendo ali o que Deus havia falado, ele disse: olha, isso não é verdade, não é bem assim. Vocês não vão morrer de modo nenhum. Vocês adquirirão o conhecimento do bem e do mal e serão semelhantes a Deus. Quer dizer, o fake news que hoje tanto preocupa a sociedade, o Brasil, ele não surgiu agora, não. Ele surgiu lá no Éden. Satanás, ele tem esse know-how. E ele é o nosso tentador, o nosso adversário. Ele vai te tentar em todas as situações que ele puder para que você minta. Porque o mentiroso é filho, torna-se filho do diabo. Aquele que promete falsamente, aquele que trata falsamente, ele está imitando Satanás. Ele está, de certa forma, seguindo o modelo que Satanás deixou para enganar. E nós devemos ter muita cautela em relação a isso. Era exatamente isso que Jesus estava combatendo. Exatamente essa declaração regada de engano que Jesus estava combatendo. E Jesus estava ensinando aqui, seja o seu sim, 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 os seus não, não, e o que passar disso, a origem é lá do inferno, a origem é lá do maligno.
com isso, ele nos ensina a fazer declarações de forma simples. A nossa natureza humana, quando nos perguntamos algo, quando alguém pergunta algo para a gente, ela é mais voltada, às vezes, a não falar o simples sim ou o simples não, mas é mais voltada a enrolar, é mais voltada, muitas vezes, a fazer uma declaração para que nos exaltemos. E ao invés de simplificar como Jesus ensinou a simplicidade. É sim, o sim é sim, o não é não. De maneira que a nossa expressão seja honesta no nosso falar. Nós fomos chamados à sinceridade e não por meio de juramento, não precisamos de juramento. O cristão não precisa de jurar para que as pessoas acreditem em sua palavra. É claro que nós não somos perfeitos. Nós, quando aceitamos Jesus como Salvador, nós entramos num processo de crescimento espiritual, num processo de transformação. No dia a dia estamos crescendo, até ficarmos parecidos com Jesus. E o próprio Tiago, ele escreveu lá em Tiago, capítulo 3, versículo 2, ele escreveu: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. E certamente não existe ninguém perfeito nessa vida. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Nós fomos chamados para viver o padrão do reino de Deus, e a honestidade, sinceridade no falar deve ser o nosso dia a dia, o nosso hábito. Falar enganosamente, ela é a linguagem de Satanás. Foi Satanás quem criou essa forma de falar. E nós vemos nos dias atuais, nós já começamos aí uma campanha política antecipada. Essa campanha política pela presidência da República, eu não vou falar em política, porém, aquilo que nos convém falar em relação a essa questão de prometer falsamente. Nós já estamos vendo aí os fake news correndo, se alastrando, e parte até do que nós estamos sofrendo com a pandemia é decorrente dessa pré-campanha. Sim ou não? Sim ou não, André, pastor André? Parte do que estamos sofrendo hoje é decorrente dessa pré-campanha. As campanhas políticas são evadas de promessa falsa, de mentira, de fake news. E, olha, sinceramente, existem tanta mentira nessas questões, que se as pessoas fossem mais honestas no falar, nós não estaríamos sofrendo o que estamos sofrendo nos dias de hoje. Porém, deve-se lembrar, a mentira, falar falsamente, é a linguagem de Satanás. Isso está em João 8,44. Jesus bem disse, em 8,44 do Evangelho de João: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua. Então a mentira é a linguagem de Satanás. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira.
Jesus estava então condenando essa intenção de falar enganosamente, de rejeitar a sinceridade, a honestidade. E quem fala enganosamente está imitando o maligno. Também lá em 2 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aí a situação que estamos vivendo até nos dias atuais, né? 2 Coríntios 11, verso 13 e 14. Pois tais homens são falsos apóstolos, ele falando daqueles que se inclinavam para a mentira na questão religiosa, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de adivinhar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Paulo estava aqui condenando aqueles que falavam enganosamente para ludibriar, prometiam e declaravam e ensinavam. E Paulo faz aqui uma comparação dizendo, olha, assim eles são religiosos, mas não é por serem religiosos que se deve acreditar neles, não. Porque o próprio diabo, ele se transforma em anjo de luz. Então você, meu irmão, você que está no Evangelho, na Palavra de Deus, conheceu a Palavra de Deus pura e simples como ela é, tenha cuidado com todo o vento de doutrina. Nós temos acesso aí a N ensinamentos através da internet, através de sites. Todo assunto da Bíblia que você queira saber, você vai lá na internet e você abre, mas você tem que ter um filtro. Você tem que conhecer a palavra de Deus para não ser engodado, não ser enganado. Senão, nem tudo que está ali é verdade. Muitas vezes é o falso profeta. Até há poucos dias, não vou citar o nome por respeito, há poucos dias alguém me telefonou e falou, olha, minha filha está aqui em desespero, porque ela ouviu aí, ela viu um videozinho de um fulano dizendo que no dia 30 do mês passado, haverá aí, muitas pessoas vão morrer, haverá aí praticamente o fim do mundo, né? E a criança pequena viu aquilo, desesperou e chorava, e é coisa terrível. Então, pessoas que falsamente, para ele se projetar, até usando meios religiosos, ele fala falsamente. Então, cuidado, meu irmão, minha irmã, tenha cautela. A palavra de Deus, inclusive, nos adverte que se alguém vier até você e não traz essa doutrina da palavra de Deus, não receba essa pessoa na sua casa. Não a receba em casa. E, trazendo para os dias atuais, você não deve também estar buscando interpretação, estudo da Bíblia em sites que não são confiáveis, né? Não trazem ação doutrina e vai te deixar mais confuso. Tenha cuidado com isso. Porque muitos novos convertidos, inclusive, estão sujeitos a se alimentarem de algo que não é a verdade do Evangelho. E Jesus adverte muito sobre essa questão. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 13, o apóstolo Paulo deixa muito claro aí sobre essa questão da intenção de falar enganosamente. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quer dizer, homens que
pervertem a vida dos outros, são verdadeiros impostores na religião. Os homens fazem muitas vezes isso na religião, na política, nos negócios, de tal forma que o mundo está repleto dessa intenção de falar enganosamente. E esse não deve ser o padrão do cristão. O padrão do cristão deve ser um compromisso em falar a verdade. E muitas vezes nós naturalmente somos instados, sem intenção, espúria, mas somos instados a faltar muitas vezes com aquilo que é a verdade, que é o sim, sim simples, o não, não simples. Passamos dessa simplicidade e podemos cair, então, criar problemas terríveis para nós mesmos, sendo que se disséssemos o simples sim ou o simples não, estaríamos livres de problemas terríveis. E a falta de sinceridade nas palavras, eu comparo a uma sacola que esconde inúmeros pecados, É como se dentro de uma sacola, que é essa sacola chamada falta de sinceridade, dentro dela existissem outros pecados, tais como o orgulho, você não ser sincera porque você tem orgulho, Você não ser sincero porque você dá lugar à cobiça. Outros pecados estão escondidos atrás da falta da sinceridade. Nos dias atuais, o trabalho que quem trabalha em RH sabe bem disso, o trabalho que se tem para descobrir se o currículo de alguém que está pleiteando uma vaga, ele é verdadeiro, se o que a pessoa está declarando ali é sem falsidade. Não é fácil o trabalho dessas pessoas, porque as pessoas mentem no currículo, eles mentem nas declarações, Eles mentem nos negócios, e nós devemos então entender e ter isso em nosso coração, de que esse não é o padrão do reino de Deus para as nossas vidas. A própria situação, digo novamente, que nós estamos enfrentando, nessa confusão de falta de desinformação, ou informação intencionalmente falsa, na pandemia que estamos atravessando, é exatamente isso que Jesus combatia. Veja o problema em que estamos inseridos no nosso país. Se a crise do coronavírus é grave, ela se torna duplamente grave no Brasil, porque, infelizmente, está sendo usada intencionalmente, E sendo usada intencionalmente declarações que faltam com a verdade, justamente por pretenderem galgar posições, poder, dinheiro. E essa maquiagem que se faz em torno de tudo que está acontecendo, poderia então ser substituído pela verdade dos fatos, pelo sim, sim e o não, não, e não estariam vivendo o sofrimento que temos nos dias atuais. E para concluir, eu queria concluir com você aí a leitura do que Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, verso 25. Efésios 4, verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Novamente, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Glória a Deus. Amém?
Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, nós temos acesso à Bíblia Sagrada, à verdade do Evangelho. Quantos não têm acesso à Bíblia e à verdade do Evangelho? E por isso estão enganados, engodados pela mentira, pelo engano, por tudo aquilo que traz sofrimento ao ser humano. Senhor, nós te louvamos e te pedimos que essa intenção, que essa posição, essa postura seja na nossa vida uma realidade, Senhor. E ao falar, ao declarar, ao responder uma pergunta, e ao nos manifestar diante de algo, nós possamos ser sinceros, nós possamos ser verdadeiros, que o Senhor tenha compaixão de nós e nos ajude, Senhor, a viver de forma digna desse nome de Filho de Deus que nós temos. O Senhor nos adotou como filhos em Cristo Jesus. Que nós possamos ser guiados por esse padrão que é a verdade, por esse padrão que é a sinceridade no falar, por esse padrão que é ser verdadeiro no trato, que é tratar e cumprir, que é falar aquilo que verdadeiramente é verdade. Que isso seja a essência do nosso coração, a essência da nossa alma, que nós possamos temer ao Senhor na hora de fazer declarações, de prestar declarações, de responder perguntas e falarmos somente a verdade, nada mais que a verdade. Em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos abençoe, para que possamos glorificar o seu nome através das nossas palavras sinceras e verdadeiras. Em nome de Jesus. Amém.